Então, oficialmente, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje, com a graça de Deus. Mais uma noite abençoada para a gente fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês que estão vindo pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Sintam-se em casa, o estudo é aberto para quem quiser, tá? Sejam muito bem-vindos. Então a gente vai começar da mesma forma que a gente começa todas as vezes, que o pessoal já está acostumado, quem já está vindo comigo, de nos preparar para o estudo, né? Fazer uma preparação para a gente entrar em sintonia com o estudo. Então eu vou convidar você, a partir de agora, para trazer sua mente para o momento presente, pensamento para o aqui e o agora. Se você quiser, pode fechar seus olhos. Busque uma respiração mais profunda e tranquila. Enche o seu peito de ar e solte. Respire. Respire fundo. Respire fundo, enche o seu peito de ar e solte. Isso. Vai trazendo a sua mente para o momento presente, para o aqui e o agora, puxar. E comece a relaxar seu corpo. Relaxe seus pés, mantendo essa respiração mais profunda e tranquila. Relaxe seus pés, cada dedo dos seus pés. Vai subindo esse relaxamento ao longo das suas pernas, até chegar no seu quadril. Relaxe o seu abdômen, relaxe o seu peito. Relaxe toda a extensão da sua coluna, cada vértebra da sua coluna. Relaxe seus ombros. Vai descendo esse relaxamento ao longo dos braços, antebraços, mãos. Cada dedo das suas mãos. Relaxe seu pescoço e nuca. Talvez um leve movimento com a cabeça. De um lado para o outro te ajude a relaxar um pouco mais. Relaxe seu rosto, face, lábios, olhos, pálpebras, sobrancelhas, testa. Relaxe seu couro cabeludo. E agora, com o seu corpo físico relaxado, a sua mente fica mais leve. Sua mente fica mais leve, mais tranquila. E com a sua mente mais leve e tranquila, você se conecta melhor ainda ao momento presente, ao agora. E conectando ao momento presente, somente ao momento presente, você começa a se conectar à sua essência, você mesmo, você mesmo. Conecte-se a você, a sua essência, aquela parte lá no fundo, dentro de você, que é divina, parte na qual você se estabelece, conecta e se estabelece com Deus. Nessa conexão, você cada vez mais leve, você vai se reequilibrando. Você percebe uma pequena centelha lá dentro de você. Luzinha que é sua, vem lá de dentro da sua alma, do fundo do seu coração. E aí você percebe que você tem vários, inúmeros motivos para agradecer na vida que você tem,
saúde, pelo seu teto, pelo pão de cada dia, pelo colchão macio que repousa à noite. São vários, inúmeros, os motivos que você tem a agradecer a Deus. E é, obviamente, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Então, utilize desse sentimento maravilhoso, utilize a gratidão para que ela seja para você um combustível para que você possa fazer com que aquela centelha que está lá dentro, aquela luzinha que está lá dentro de você, que é sua, possa ir aumentando, crescendo, expandindo, cada vez mais. Quanto mais você agradece, mais essa luz vai expandindo, crescendo. Essa luz que é sua, e por isso ela tem a cor que mais lhe agrada. E ela vai aumentando, crescendo, expandindo, até que ela envolva todo o seu corpo. Visualize essa luz envolvendo todo o seu corpo. Neste momento, você se auto-ilumina. Você se auto-ilumina, se reequilibra, se restabelece. Mas, com a gratidão, você faz com que essa luz aumente ainda mais. E ela possa ir além dos limites do seu corpo, envolvendo todo o ambiente em que você se encontra. Ilumine agora todo o ambiente em que você se encontra, irradiando essa luz em todas as direções, como se você fosse uma estrela, um pequeno sol que ilumina e aquece tudo à sua volta. Irradie agora, irradie com todo o seu coração, com toda a sua gratidão. Você vai se equilibrando cada vez mais. E assim, você irradiando, conecta a sua luz com a luz do colega do lado. Nós vamos nos conectando uns aos outros, presencialmente, virtualmente, espiritualmente, formando uma linda corrente de luz que nos conecta ao alto, aos nossos mentores espirituais, nosso grande amigo e mestre Jesus, e a Deus. E nessa conexão vamos nos estabelecendo um padrão vibratório, elevando a nossa frequência ao alto. E assim, com muita gratidão, nós oramos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Você respira mais uma vez no seu peito de ar e sol. E aos poucos você vai retornando para o seu corpo físico, tomando novamente a consciência do seu corpo, dos seus membros, braços e pernas, o peso que ele faz sobre onde você está sentado ou sentada. E assim, retornando para o seu corpo, quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Muito bem. Agora estamos conectados, irradiados, preparados para dar início ao nosso estudo de hoje, com a graça de Deus. Vamos lá, né? Pessoal, a gente está, então, né, no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Semana passada nós começamos um novo capítulo do Evangelho, que é o capítulo de número 4. O capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E
foi tão legal semana passada que a gente não conseguiu passar do título. A gente foi conversando e trocando ideias sobre esse tema muito importante. Wellington, eu não estou te ouvindo. Você não está me ouvindo, Vilma? Não pessoal, estou. Vocês estão me ouvindo bem? Veja se os outros também. Não, sim, Wellington. Estou te ouvindo, Wellington. Então eu vou entrar e sair novamente. Vilma, faz o seguinte. Sai e entra de novo na reunião. Às vezes é algum problema na sua conexão. Você conseguir entender o que eu estou falando, sai e entra de novo, que vai ficar normal. Tá bom. Ok. Bom, então a gente ficou o estudo inteiro, semana passada, discutindo somente esse título, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que está falando isso? O que Jesus quis dizer com isso? Como assim? Como é que é possível eu ver o reino de Deus? Mas para isso eu tenho que nascer de novo. E aí, pode falar. Então, tá, vem aqui. Você deixar você é aquela pessoa. Eu tenho que sair, que eu estou conversando com ele pelo fogo. Eu tenho que sair e entrar de novo. Mas eu saí no X, mas ele está falando. Volte lá para ver. Não tá falando nada, não. Vilma, tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo agora? Não sei, não. Sei. Mexe, né? Fuça. Vilma? Fuça. O que você fez aí? Eu não estou conseguindo desativar. Agora sim, vamos ver. Vilma, tá me ouvindo? Não é só funcionando. Vilma, tá me ouvindo? Eu falo no trem lá. Pessoal da internet, está normal o meu áudio para vocês? Agora? Sim, Wellington. Eu estou na reunião, mas como eu faço para voltar? Ele mandou sair e entrar de novo. Eu fiz cliquei no X lá. Eu não estou conseguindo desativar o Não tô microfone dela. ouvindo Aqui. Consegui. Muito bem. Você falou que a gente tem que passar por melhorias, não é isso? Você tem razão. Melhorias, mas como? A gente tem que ser uma pessoa boa. Tá, mas ele falou assim, tem que nascer de novo. Eu acredito que tem que viver várias vidas em uma só, sabe? Não consegue se conectar com Deus. Exatamente. Boa noite, Ana. Exatamente. Oi? Pode? Você quer sentar daí? Tá. Se você quiser sentar para cá também, fica à vontade, tá? Pega aqui, ó, vocês só. A gente... É exatamente isso que você falou. A gente não consegue evoluir ao nível de espíritos superiores para encontrar com Deus, esse ver o reino de Deus, é estar tete a tete com Deus. Só que para a gente estar tete a tete com Deus, a gente precisa evoluir espiritualmente. Evoluir ao ponto de chegar a um nível moral e intelectual altíssimo, na qual a gente vai poder estar muito próximo a Deus. Assim como Jesus o foi. E para chegar no nível de Jesus, a gente não consegue isso em apenas uma vida. A gente consegue isso nas várias experiências aqui na Terra, nas várias vidas que a gente tem, e essas várias vidas na qual o Espiritismo nos chamou de reencarnações. A gente não consegue evoluir de um espírito ignorante, simples, a um espírito super evoluído e puro, igual Jesus, em uma vida só. É impossível. Então, ninguém consegue chegar ao reino de Deus, ao nível mais alto de evolução, se não nascer e renascer, e renascer, e renascer,
e renascer inúmeras vezes quantas forem necessárias para que você evolua. Só um minutinho que ele levantou a mão primeiro. Eu queria fazer uma comparação essa encarnação. Nós sabemos que o reino de Deus é só maravilha, progresso, avanço. E nós temos que chegar a esse conhecimento. Então, nós olhamos para trás, vendo os nossos antepassados, e vendo nós nessa encarnação, porque nós estamos vendo que eles não viram. Digamos assim, vamos botar tudo que nós temos hoje, o celular, essas coisas, tudo é obra de Deus. Ele está nos ofertando para o nosso bem, para a nossa convivência mais rápida. Eles não tinham. Entendeu? Hoje, todo mundo usa um carro, eles não tinham. Então, eles têm que nascer de novo, poder pegar essa tecnologia, esse avanço, para que se aprimore a si próprio e também espiritual. Porque naquela época não tinha centro igual hoje tem. Não tinha tantos livros igual hoje tem. Então, é nesse aí que eu raciocínio assim. Exatamente. Trabalhando. Exatamente. Nós mesmos. Exatamente. O que está falando aqui tem muito sentido, por quê? Se você faz uma análise da evolução humana, cara, em um século, olha o quanto a humanidade desenvolveu. Olha a nossa vida hoje, a tecnologia, o desenvolvimento, o conhecimento. E olha a vida humana há um século atrás. Um século atrás. A diferença é enorme, gigante. Não, essa evolução ela é gradativa. Não se pode ver. O homem não consegue viver nem um século, né? São poucos os que conseguem atingir 100 anos de vida, ou pouco mais que isso. Né? Nós não temos essa longevidade toda. Então, a humanidade vai se desenvolvendo gradativamente, mesmo que em um século a gente deu um grande salto. Se você for analisar na história da humanidade, o último século foi um salto absurdo. Mas é gradativo. Uma vida é muito pouco. Para a gente pensar em termos de evolução, em termos de chegar a um nível superior, né? A gente ainda está muito, mas muito longe de Deus. Muito longe de Deus. Aí a gente pega o ser que mais se aproximou de Deus, que pisou aqui na Terra. Jesus. Aí faz uma comparação, mesmo hoje, com tanta tecnologia e conhecimento, com Jesus, que esteve aqui 2000 anos atrás. E veja a evolução moral dele, intelectual e principalmente a moral, da questão do amar, do amor. A gente é bebê perto de Jesus, né? Nível de amor, entendeu? Então, 2000 anos que ele teve aqui. E a gente ainda não chegou no nível dele. Ainda está longe do nível dele ainda. Já tem 2000 anos que ele teve aqui. Para mostrar o caminho. Falou, gente, vocês querem ser felizes, evoluir? Vai por aqui, que é o amor. Em 2000 anos, o que a gente fez com relação a isso? Muito pouco. A gente cresceu sim, mas muito pouco. Então, quer dizer, é necessário muitas experiências, muitas vidas, muitas reencarnações para que a gente chegue a essa evolução de estar mais próximos de Deus. Então, o tema desse capítulo é exatamente esse, a reencarnação, as múltiplas vidas do Espírito. Agora, fala, B. Eu queria falar, rapidinho, pode falar. Como que a gente consegue nascer 2 vezes e várias vezes? Porque o nosso espírito é eterno, nosso espírito não morre. Então a gente nasce, cresce, se desenvolve, fica adulto, envelhece e morre. Mas quem que morre? O corpo físico. O nosso espírito continua lá no plano espiritual. Aí chega lá, aí vê o que aprendeu, vê o que tem que aprender ainda e pede para voltar de novo para aprender mais coisas. Aí você vem e se conecta no corpo de um novo bebezinho que está formando lá na barriga da mamãe, nasce de novo, cresce de novo, envelhece de novo e morre de novo. E volta para o plano espiritual.
E assim você vai vivendo e revivendo e revivendo e aprendendo e crescendo. Seu espírito vai crescendo, se desenvolvendo. É assim. É nesse tipo de Deixa eu fazer uma pergunta. Você pergunta a mim. Fala, seu Lu. Os mundos mais avançados, comparando-se com nós aqui, Uhum. eu acho que a pessoa não pode ser analfabeta, digamos assim. Ela tem que evoluir também a parte material dele, não? Intelectual, você quer dizer, né? É um intelectual. Claro. Os mundos mais evoluídos que nós, eles são mais evoluídos. Tanto intelectual, conhecimento, quanto moralmente. Coração, amor. Entendeu? Os mundos mais evoluídos são evoluídos mesmo. Nos dois sentidos. Não é só no moral, nem só no intelectual. É nos dois. Entendeu? Eles têm mais inteligência, mais conhecimento e mais moral do que nse esse termo é certo. Não sei se é certo falar mais moral. Então, mais ou menos, então, nessa encarnação que nós estamos, no planeta Prova Expiação, você vem mais buscar o intelectual. E Não. acompanhando o moral. Na verdade, o espírito, ele sempre está buscando os dois lados. Para ele desenvolver, ele tem que desenvolver os dois lados. O moral e o intelectual. Por quê? Se você desenvolve só o intelectual e não desenvolve o moral, você pode usar a sua inteligência para o mal, por exemplo. Se eu sou muito inteligente, eu busquei muito conhecimento, mas não desenvolvi minha moral, eu posso usar essa inteligência para manipular as pessoas, para usurpar, para induzir as pessoas a fazerem o que eu quero, entendeu? Será que não tem isso hoje aqui, não? Tem demais. É o que mais tem. Né? Aliás, hoje em dia, a humanidade hoje, ela está mudando, tá? Mas até um certo tempo atrás, a humanidade achava que desenvolvimento era só no intelectual. Agora já tem uma corrente do bem aí que está falando alto. Hoje se fala muito em questão de inteligência emocional, né? A minha conexão deu uma piscada. Fala-se muito em inteligência emocional. Você buscar também não só o conhecimento, a inteligência intelectual, não, mas você aprender a lidar com as pessoas, a respeitar as pessoas, a perdoar as pessoas, aceitar as pessoas. E esse é o lado moral. Entendeu? Então não adianta se desenvolver só um, desenvolver outro. Ou então, se você tem uma moral mais elevada, uma pessoa boa, caridosa, uma pessoa do bem, mas você tem pouco conhecimento, você fica alheio a ser passado para trás o tempo todo. Você vira aquela pessoa assim que qualquer um te engana. Você tem boa fé demais, não tem conhecimento, tem um coração muito bom, mas não tem malícia. Aí qualquer um vem e te engana, fala coisas, você sai acreditando em qualquer um, de qualquer forma. E acaba fazendo coisas erradas por não ter conhecimento. E sair acreditando em qualquer coisa que qualquer um fala. Aí você é manipulado, passado para trás. Então, tá vendo? Tem que ter os dois, para ter um equilíbrio. O conhecimento e a moral. Os dois têm que evoluir juntos. E os mundos mais evoluídos que nós são desenvolvidos nas duas áreas. Mais desenvolvidos que nós, moral e intelectualmente. Entendeu? Tudo certo aí, pessoal da internet? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer comentar alguma coisa? Tudo certo, Eric. Beleza, então eu vou fazer a leitura dos primeiros itens aqui do capítulo 4, né? Os 3 primeiros itens são citações, né, do Evangelho, do Novo Testamento, né, de Jesus. Eu vou ler os 3 trechos de uma vez só para a gente fazer uma interpretação, tá? Jesus, tendo vindo para os lados de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos e lhes disse: que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? E eles lhes responderam: alguns dizem que sois João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas.
Jesus lhes disse: E vós outros, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, lhe disse: Vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne e nem o sangue que vos revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. São Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 17, São Marcos, capítulo 8, versículo 27 a 30. Segundo item. Entretanto, Herodes, o tetrarca, ouvindo falar de tudo o que Jesus fazia, seu espírito estava em suspenso. Porque uns diziam que João ressuscitara de entre os mortos, outros que Elias apareceu, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Então Herodes disse: Eu fiz cortar a cabeça a João, mas quem é este de quem ouvi falar tão grandes coisas? E ele tinha vontade de vê-lo. São Marcos, capítulo 6, versículos 14 e 15, São Lucas, capítulo 9, versículos 7, 8 e 9. Terceiro item. Após a transfiguração. Seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que, pois, os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Mas Jesus lhe respondeu: É verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram, mas o trataram como lhes aprouve. É assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que lhes havia falado. João Mateus, capítulo 17, versículo 10 a 13, São Marcos, capítulo 9, versículos 11, 12 e 13. 3 citações da Bíblia, né, de São Marcos, de São Mateus e de São Lucas. O primeiro, ele está perguntando para as pessoas de quem que o que estão falando de mim? Quem sou eu para esse povo? E aí as pessoas, né? É profeta, é Elias, é João, é um profeta qualquer. E vocês? Perguntou para os apóstolos. E vocês? Quem sou eu? E aí Simão falou: Vós sois o Filho de Deus, né? E ele, o Filho do Deus vivo, ele fala assim: Sois bem-aventurado porque não foi nem a carne e nem o sangue que vos revelou isso. O que ele quis dizer com nem a carne nem o sangue? Que ele soube dessa informação, porque Jesus não tinha falado isso ainda para ele. Como que Simão falou isso para ele? Pela intuição, pela mediunidade, pela intuição. Simão teve a intuição. Quando Jesus falou que não foi a carne nem o sangue que falou isso para ele, ele quis dizer o seguinte: não era um conhecimento daquela vida. Não era um conhecimento daquele povo daquela época, daquela atual vida daquela época. Era uma intuição, uma informação que vinha de Deus, do plano espiritual, uma intuição que veio para ele, além dos conhecimentos que ele tinha naquela vida. Não vinha da carne nem do sangue atual dele. Vinha do Espírito. Falando aqui, deixando subliminarmente a ideia de que a vida é além do corpo, está além do corpo. Que a vida espiritual, que essa conexão com Deus, ou com o plano espiritual, se quisermos assim bem entender, que há essa comunicação, que esse conhecimento não era daquele povo, eles não tinham como saber isso. Mas Simão intuitivamente sabia. No segundo trecho, ele fala de Herodes, né? O rei lá, o tetrarca, que ouve falar de Jesus e fica assustado, abismado, suspenso, né? Dos feitos que o povo relatava que Jesus fazia, né? E como é que pode ser que uns falavam que ele era o próprio Elias, que Jesus era Elias, ou que era João? O pessoal fazia confusão de Jesus com os profetas.
né? Então ele ficou assustado. Como assim? Como pode ser isso? Tragam-no aqui que eu quero conhecer. Porque eu mandei cortar a cabeça de João. João não, João? João Batista, né? Eu mandei cortar a cabeça de João. Como pode ser João? Eu quero conhecer esse que vos fala, né? Querendo entender. E aí, no terceiro item, quando ele fala assim, dizem que é preciso que Elias venha antes para consertar todas as coisas. Que existia uma profecia que dizia que o profeta Elias, detalhe, pessoal, Elias viveu 900 anos antes de Cristo. Ele profetizou várias coisas, ele é um profeta, né? Que está lá na Bíblia. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, mas ele viveu 900 anos antes de Cristo. E aí, quando foi na época de Cristo, existia uma lenda, uma profecia que falava que as coisas tomariam rumo, consertariam, quando Elias voltasse. E aí Jesus fala assim, ele já voltou, e esteve entre vós, e não soubesses disso. Que Elias tinha voltado como João. João era a reencarnação de Elias. De Herodes aqui no item anterior, que Herodes mandou decapitar João. E ele já tinha, o João era mais velho que Jesus, né? Então, ele já tinha vivido entre eles, já tinha pregado a palavra de Deus, porque ele já era o espírito de Elias, a reencarnação do espírito de Elias. Percebe? E as pessoas não tinham percebido isso, entendido isso. Jesus revelou. João era Elias que vos falou agora. Então, essas três passagens que deixa a gente entender, se a gente for aprofundando no entendimento da fala de Jesus, de como eles enxergavam as coisas, essa questão da reencarnação, da vida após a morte, da vida após o corpo físico, né? Claro que Kardec vai explicar de uma forma muito melhor que eu nos próximos itens aqui, né? Mas só para a gente entender aqui por que ele está colocando esses três itens já no início do capítulo, onde um capítulo a gente vai falar exatamente sobre reencarnação. E o título do próximo item, do item 4, é Ressurreição e Reencarnação. A gente vai entender a diferença entre os dois. A diferença é a semelhança entre os dois. O que é ressurreição? O que é reencarnação? Por que ele está citando essas duas coisas? Fala, Alexandre. Nossa, eu estou impressionada. Então, Elias era João Batista? Eu não sabia, não. Eu não sabia, não. João é a reencarnação de Elias. E João, Moisés, Elias e João, todos são uma reencarnação só. Não, uma reencarnação não, um espírito só. Um espírito só. Em reencarnações diferentes. Então, os três. E o Jacó? Não sei. Eu já li que Jacó, Moisés, tudo é João. Já vi mais ou menos assim. Pois eu vou aprofundar nisso e a gente fala sobre isso, mas eu não sei de Jacó. Não sei. Eu tenho, assim, eu tenho uma leitura mais... Eu sempre gostei mais do Novo Testamento. Então, eu tenho muito pouco conhecimento do Antigo Testamento, sabe? As minhas leituras são mais voltadas para o Novo Testamento, porque eu sou mais apegado a Jesus. Eu também sou mais. Mas é importante saber, né? Depois eu vou pesquisar sobre isso, para a gente discutir aqui. O Velho Testamento, mas é uma... Tem coisas que você não dá para você entender. O Velho Testamento É impossível. é muito metáfora, né? Tem que aprofundar muito para entender. Para você entender, porque senão você fica só em guerras e ignorâncias. Exatamente. Só comentário. No Velho Testamento, a gente
comparar o Velho Testamento com uma história do povo daquela época. Sim. Mas um livro didático, contando as lendas, histórias de criação do povo de Israel. Já o Novo Testamento, quando entra Jesus, já é essa parte da criação do Evangelho, onde entra na difusão, né? Ali de amor para aquilo que Jesus quis fazer. E essa é a diferença do livro. Exatamente. Tem muito conto, né? No Antigo Testamento é muito conto, né? Das coisas. Ele é um livro histórico, né? É histórico. A igreja trouxe eles como livros de base, porque era a fundação da igreja naquela época. Mas se você pegar e estudar o Velho Testamento, você vai ver que são lendas e histórias do povo naquela época. Eles colocaram ali como se fosse um livro histórico, realmente. É o registro deles. Né? Jesus, quando está no Novo Testamento, já traz a criação realmente do Evangelho que queria pregar para nós. Porque aí já vem a questão filosófica, vem a questão moral, né? Que aí é um outro caminho. Você pode falar mesmo. O Chico Xavier era a encarnação do João Evangelista também? Olha, uns falam que Chico tem um forte movimento no Espiritismo de que o Chico é a reencarnação de Allan Kardec. Agora, se vai lá para trás de João Evangelista, eu não tenho esse conhecimento para te falar, não. Tem um forte movimento, assim. Não é assim, digamos. Eu também gostei dessa aí, né? Eu já busquei 20 reencarnações de Chico. Agora, eu pego, vamos supor, o nosso lá, 2000 anos atrás, dá a entender que ele fazia parte da vida lá do Emmanuel, né? Do povo dentro. Até tem uma história. O livro há 2000 anos, né? 2000 anos. Eu não identifiquei o Chico ali, não. Eu não identifiquei o Chico ali, não. Aquele negócio da vista dele é através da doença daquela filha. Né? Ele era a filha? Era a filha. Ele era a filha do público? Isso, entendeu? Eu não sabia. Aí ele, assim né? Comentam, né? Comenta, né? Agora, o João Evangelista não pode ser, porque o público dentro foi na época do Cristo. Como que ele pode ser duas pessoas? Entendeu? O livro há 2000 anos é exatamente ali na hora no momento da crucificação, ali na época do Cristo. Sim, mas eu conversei sim, porque aquele senhor, no caso amanhã aqui da palestra, como que ele chama? O senhor Enésio. O Enésio que com o Chico Xavier, aí ele acabou meio falando assim, que andava junto com Jesus. E ele falou assim, que o Chico falou, assim, que tinha saudade quando andava junto com Jesus. Olha aí, gente. E aí, que o próprio Chico falou isso para ele mesmo. Legal. Esse conhecimento eu não tenho. Talvez o senhor Enésio já deve ter estudado sobre isso. João, então eram os outros também. Ainda mais ele conheceu o Chico, né? O senhor Enésio conviveu com o Chico. Ele lembra exatamente disso. Eu já acredito mais como o público dentro. Agora, eu nunca ouvi falar isso, viu, seu Lu? Agora, nessa encarnação dele, ele trabalhou só junto com o humano. Mas eu nunca ouvi falar que o Chico era a filha do Publio Lentus. Selma, pode falar. Você levantou a mão. O Hélio, pelo que a gente sempre estudava e via lá na Casa da Prece, os fortes indícios que a gente estudava lá, que eu quero comentar, que saía lá, é que sim, que o Chico era uma reencarnação do Allan Kardec. Isso aí tem um movimento muito forte no espiritismo, né? Que fala que ele é. Tem alguns que são contra, que trazem alguns estudos e combatem essa ideia, mas uma faixa muito grande do espiritismo defende isso. Pessoas assim de renome no espiritismo defendem isso. Eu não sei se ele fala. Tem um livro, mais ou menos, que ele fala que... Muita gente tem isso. Agora tá? Tô falando de mim. Não é nenhuma obra, não. Eu acredito que seja possível, sim. Que o Chico é a reencarnação de Kardec. Eu acredito nisso. Eu também cheguei a esse ponto, sabe? Ele disse que conhecia toda a obra do Allan Kardec, quando era, entendeu? Tem mais ou menos assim. Ele já conhecia as obras todinhas do Allan Kardec. Como que ele conhecia? O Chico tinha realmente um conhecimento que era fora do limite da reencarnação dele, né? Ele tinha 4º ano primário. Boa noite. Pensa, 4º ano primário, o Chico tinha.
Olha quantas obras que ele nos trouxe. Então, ele tinha, claro que muitas veio de Emmanuel, mas ele, quando você conversava com ele, ele tinha um conhecimento profundo, parece que era um conhecimento que era da alma dele, né? Era além dele. Aí vale essa expressão de Jesus aqui, ó. Sabeis isso, não pelo seu sangue, pelo seu corpo, mas pela sua alma. Chico é um exemplo vivo disso. Ele tinha um conhecimento de alma que era absurdo, né? Só um comentário. Sabe uma coisa que me incomoda no movimento? A gente achar, ter a necessidade de ligar uma figura nossa, uma figura histórica, acho que é necessário. A gente pode ser espírito, aqueles que vieram aqui e se destacaram, não tem necessidade de ligar aí uma figura histórica para poder mostrar a grandeza dele. E pode ter sido simples na encarnação, ter trazido a história dele, porque ela, durante as eras, esse espírito se desenvolveu, né? Como no capítulo anterior, esteve em outras moradas, veio em lição aqui, veio em estudo. Não é por isso que a gente precisa ligar ele a uma figura histórica anterior, de renome, só para justificar a obra dele. A obra, né? Isso me incomoda um pouco quando eu vejo essa... Desculpa, tá? É a minha opinião, viu, João? Essa idolatria que a gente tem com figuras históricas só para ligar um nome ao outro. Muito obrigado pelo seu depoimento. Sabe por quê? Eu compartilho com isso. Quando você está estudando, principalmente na questão mediúnica, na questão... Lá no Livro dos Médiuns, quando ele fala a identificação, a evocação de espírito, que os espíritos superiores, eles têm aversão a essa questão de nome. Porque, ó, pensa comigo. Quanto mais você evolui espiritualmente, menos orgulho você tem, menos egoísmo você tem. Ou seja, ao passo que você vai se iluminando, se elevando espiritualmente, essas coisas de orgulho, egoísmo, paixões, isso vai ficando para trás. Então, pensa, um espírito do nível de Jesus, ou maior, se existe maior, para que ele tem necessidade de que possam ficar endeusando o nome deles? Ou lembrando e falando, é fulano, é ciclano, beltrano. Eles não gostam. Pode ver que nas mensagens dos espíritos mais evoluídos, né, dos espíritos de luz, sempre é assim, assinado um amigo, de um amigo, de um parceiro, eles não gostam de se identificar. E isso é muito claro isso. Agora, alguns se identificam, sabe para quê? Para saciar a curiosidade de espíritos inferiores que nós somos. A gente é tão chato, a gente fica perguntando tanto, eles falam assim, eu sou fulano. Para a gente parar de perguntar. É igual no filme Tem. do Givaldo, né? Quem que é você, Joana? E ela, agora não é hora. Uhum. Ela custou revelar, né, quem era ela. Então, assim, existe, gente, uma infinidade de espíritos de luz aqui, nos acompanhando o processo evolutivo. É da lei de Deus que os mais evoluídos ajudem quem está atrás. Isso é da lei. Portanto, é natural que aqui está cheio de espírito de luz nos auxiliando no nosso caminho. Claro que respeitando o nosso livre-arbítrio, tá? Eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Porém, em nome de Deus, eles estão aqui para nos ajudar. E na primeira página deste livro, que é o Evangelho, tem um prefácio, que é um texto do Espírito da Verdade, para quem não sabe, Jesus, que ele fala que ele tem um exército aqui na Terra. O exército de anjos dele, em nome dele, para ajudar aqui. Agora pensa, tá bom, um espírito, para ser um espírito mais evoluído que nós, concorda comigo que ele é mais velho? Que ele foi criado antes de nós? Que ele já percorreu esse caminho que nós estamos percorrendo e chegaram lá. Então, eles são espíritos mais velhos. Se eles são espíritos mais velhos que nós, muitos deles nunca pisaram na Terra. Pisaram materialmente falando, nunca reencarnaram aqui. Portanto, não adianta ele falar o nome, que você não vai saber quem é, porque a humanidade não o conhece. Então, muitos deles, meninas, fala embaixo. Então, muitos deles, às vezes, adotam nomes
até de pessoas conhecidas aqui, só para saciar a nossa necessidade inferior, que é o que você está falando. Essa necessidade de ficar ligando, né? Diga. É o seguinte, tem uma dúvida em relação à criação do homem. O Espiritismo acredita que criou todo mundo junto, ou criou alguns primeiro, foram vivendo, depois foram criando outros. A criação de Deus... Tiveram mais tendência a evoluir mais, né? E passaram por uma experiência. Isso. Então, entre aspas, estaria em vantagem em relação aos dos outros, né? Isso. A criação nunca para. Deus nunca parou de criar. Não? Isso é provável que o universo está crescendo. O universo sempre modificando, evoluindo, crescendo. Deus jamais parou de criar. Deus é eterno para frente e para trás no tempo, em comparação ao nosso tempo hoje. Ele nunca parou. Não existe esse negócio, todo mundo foi criado ao mesmo tempo. Pode ser que uma leva, sim, mas nunca parou. Aqui na Terra, hoje, você concorda comigo que nós todos que estamos aqui na Terra estamos mais ou menos no mesmo nível, porque nós estamos todos na Terra, certo? Claro, tem uns que estão um pouquinho mais avançados, outros um pouquinho mais atrasados. É igual na escola. Você tem lá o 6º ano, né? No 6º ano lá na escola, tem aquele que está mais atrasadinho, que tira nota vermelha, que está perigando tomar bomba no final do ano, mas tem aquele aluno que já, no 3º bimestre, já passou em todas as matérias. Mas todos estão no 6º ano, naquele mesmo nível de evolução ali da escola, concorda? Então, nós, aqui na Terra, é a mesma coisa. Nós estamos numa mesma faixa de nível evolutivo. Uns um pouquinho mais para frente, outros mais para trás. E pode ser que uns foram criados um pouco antes, outros um pouco mais recente, mas estamos no mesmo nível. Por quê? Cada um vai evoluindo conforme o seu desenvolvimento próprio, o seu livre-arbítrio, suas escolhas. Igual aquele aluno que ele vai do primeira série até formar lá na faculdade, não toma nenhuma vez, não toma nenhuma bomba. Vai reto. Só que tem uns que não toma bomba, toma 5, 6, 7, 10, fica para trás, vai formar depois de velho, entende? A evolução também é assim. Mas sempre tem uma coisa muito difícil de imaginar. Deus está sempre criando. Todo espírito é eterno. Então vai enchendo até quando é uma coisa assim. Mas pensa no universo. Quando você pensa em Deus, está muito além da nossa capacidade de entender. Quando você pensa em Deus, você tem que pensar no universo. Cara, a gente não conseguiu sair no nosso vizinho aqui. Nós não conseguimos sair da nossa galáxia para entender. Eu vi um documentário falando desse negócio de universo, de criação. Está na Netflix, se eu não me engano. Ele fala do cosmos, como os planetas são criados, como se desenvolve, como que forma as galáxias. Ele explica isso e faz um comparativo com a vida aqui na Terra. É muito legal. E é impressionante, assim, tipo, gases no universo. De repente, por causa da gravidade, esses gases começam a condensar, os átomos começam a se unir e vai unindo, forma um planeta. E assim, o espaço é muito vasto. E quem falou que tem só um universo? Já tem uma parte da ciência que defende que são vários. Então isso aí já está muito além da gente, para a gente entender. Entendeu? É querer entender, é a mesma coisa que você falar para uma criança, para ela entender física quântica. Está muito além. Assim, no passado nós estávamos, né? Na casa do meu pai há muitas moradas na casa de meu pai. Agora, dentro dessa linguagem espiritual, você falava muitas. Esse milhões, eu penso assim. Né? É uma coisa imensa. Quando vamos supor, você estava falando de criar, né? Você falou do exército dele, né? E Gênesis mesmo disse, está formado o seu exército. Né? Agora, como que nós vamos entender esse exército dele? Você pega aqui, vamos falar no exército, quantas pessoas? Agora, para mim, eu acho que o universo do Pai é infinito, eu acho que não tem quantidade. E nós vamos, como os outros, cada dia aprendendo uma coisinha,
e vamos caminhando. Agora, só que nós somos desalentos ainda. São muito desalentos. E pelo tempo do Cristo que teve aqui, se nós tivéssemos um pouquinho mais de fé, mais de vontade, mais de compreensão nas palavras dele, acho que nós estávamos bem mais. Com certeza. Estaremos muito mais avançados. Agora eu vou voltar no gancho do que você falou, nessa questão aí de nomes, né? Que eu fui lá nos espíritos superior e vamos voltar aqui. Por que eu falei dos espíritos superior? Pensa, tem uma infinidade, como diz Jesus, um exército de espíritos superiores, que, portanto, são mais velhos que nós não conhecemos. Estão cuidando da gente. E espírito superior não precisa, não tem necessidade nenhuma de se identificar para ser ovacionado. Então, acontece que eles, às vezes, usam até nomes. Vamos supor, tem um espírito que ele trabalha na mesma linha de trabalho de Bezerra de Menezes. Então, na verdade, não é um Bezerra. É a família Bezerra de Menezes. Aquela pleiade de espíritos superiores que trabalham com ele naquela linha de trabalho e acaba que usa o nome dele, porque a gente não conhece ele. Eles não têm outro nome para dar que seja conhecido. Entende? Então, aí eu sou Bezerra de Menezes, com a permissão dele fazer isso, certo? E você vai falar, para a gente vai ser ele. E não é. É um familiar, é um espírito que trabalha com ele. Entende? Diga. Porque você tirou uma dúvida que eu tinha há muito tempo, porque na minha cidade eu frequentava justamente a casa do Bezerra de Menezes. Eu ficava refletindo na minha mente, né? Porque tinha uma parte que o médium incorporava e me dizia que vinha o espírito de Bezerra de Menezes. Mas eu sabia que tinha vários outros em outras cidades. Eu ficava pensando, como ao mesmo tempo pode ter um espírito em vários lugares, né? Aí eu sempre tinha essa dúvida e nunca ninguém tinha aliás, eu nunca tinha perguntado, mas eu ficava com isso na cabeça. É exatamente isso. São espíritos equipe que acontece. Só que tem um outro detalhe, só antes de você deixar de falar, tem um recurso que os espíritos superiores têm, esse recurso, uma capacidade que só os superiores podem fazer isso. Chama-se ubiquidade. O que é a ubiquidade? É a capacidade do espírito se projetar em vários lugares ao mesmo tempo. Eles podem fazer isso. Peraí, mas como isso é possível? É possível da mesma forma que você agora, em pensamento, você pode pensar no Japão, você pode pensar nos Estados Unidos, seu pensamento vai lá. Você não vai fisicamente, mas seu pensamento. Como o espírito não está preso ao corpo físico, não tem matéria que o prende, quando ele mentaliza, ele foca, concentra num lugar, ele projeta a sua consciência para lá. Então, os espíritos superiores têm a capacidade, sim, de projetar a sua consciência em vários pontos do universo ao mesmo tempo. Só que isso é uma capacidade exclusivamente dos superiores, tá? Mas, ao mesmo tempo, além de existir a ubiquidade, que ele projeta, é a mesma coisa que você pensar numa luz. Pensa que você está no meio do mato, no escuro, nem lua tem, lua nova, tá aquele breu. Se você acender uma lâmpada, essa lâmpada vai ser vista num grande raio, em qualquer direção, não vai? É a mesma coisa. Esses espíritos, esse efeito da ubiquidade é isso. A luz dele se projeta em vários pontos ao mesmo tempo. Como ele é evoluído, superior, ele consegue ter a consciência desses vários pontos e agir ali individualmente em cada ponto. Mas são só os superiores. E, ao mesmo tempo, tem os espíritos equipe que eu falei aqui, que usam o nome de alguém conhecido para trabalhar, tá? Só um minutinho que ele tinha levantado a mão. Só esse raciocínio que você falou, cuidar com a casa espírita deve ter, né, levar o estudo a sério, estudar toda a obra, né, o Pentateuco e as outras obras auxiliares, porque mesmo sendo nessa condição, você ainda pode vir ser mistificado. Então, o estudo da mediunidade é importante, porque às vezes se apresenta o espírito com um nome. Por isso que eu falei da idolatria. Recebe um espírito mistificador e ele se coloca com um nome que você já tem aquela veneração, você acaba aceitando um tanto de estutice, de coisa que
não é real, mas as pessoas são enganadas e levadas a acreditar naquilo ali, porque não tem esse entendimento, esse conhecimento. Não chega o Espírito sério, para ele, mesmo você tendo a humildade que você falou, o Espírito irradiando por outros a obra, se a casa não for séria, se tudo não for levado a sério, se não tiver entendimento da obra a fundo, acaba sendo justificado, e aí, em vez de ganhar, você acaba perdendo. Isso. É por isso que uma coisa que eu admiro demais em Kardec. Na obra dele inteira ele fala: use a fé raciocinada, não sai acreditando. Viu uma coisa, vai pesquisar, vai estudar, vai entender aquilo mais a fundo, questiona. Não sai acreditando em tudo que você ouve. Isso é a fé raciocinada, é você usar do conhecimento para acreditar. Não é acreditar cegamente, essa fé cega. Ah, porque alguém falou que Deus mandou você fazer isso. Sabe? E você vai naquela... Ali você é marionete. Agora, quando você usa a inteligência, o conhecimento, pesquisa, busca, vai nas obras, principalmente nas obras sérias, e busca informação, aí você se liberta dessas coisas, né? Para quem não sabe, mistificação é quando você é enganado, quando é um espírito enganador, que ele se faz passar por outro. Isso tem demais. Espíritos que são espíritos obsessores, inferiores, que às vezes conhecem, têm conhecimento, ou seja, o desenvolvimento intelectual dele é alto, sabe a Bíblia de trás para frente para trás, mas não tem moral. E aí ele se faz passar por alguém conhecido para enganá-lo, ludibriar, manipular. Isso tem demais. Então é o conhecimento que vai evitar a gente ser mistificado. É o conhecimento. Certo? E fechando a questão da idolatria, pensa comigo aqui. Jesus escolheu 12 apóstolos, certo? Esses apóstolos, esses 12 escolhidos por Jesus, eram pessoas santas? Eram pessoas que já eram profetas? Quem eram os 12 apóstolos? Eu penso assim, Jesus selecionou um gênero, né, de cada um de nós. Só chama ele. O que o senhor quer dizer por gênero? O gênero é a natureza que nós temos. Ah, sim. Entendeu? A Sim. natureza. As imperfeições. É isso, entendeu? Ah. Igual você vê o Pedro. Quantos que nós não vemos Pedro por aqui? Quantos Pedros temos? Não. Quantos Simões nós temos? Né? O cara batia no... Você olhava torto para ele, descia o cacete. Simão era assim, ele era nervosão, assim. Judas. O Judas, ele é muito caricaturizado pela questão de ter traído Jesus, mas Jesus já sabia que ele era. Mas aí todo mundo esquece o grande trabalho que ele fez antes de ter traído Jesus, né? E aí a pessoa só condena ele. É Judas Iscariote, no caso, né? Aqui, quantos Tomé que não tem? Tomé. Vem cá, senta aqui e tudo mais, acreditar. Então, eu acho que ele pegou. Vou pegar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E acredito eu, que eu li aquele livro 4 da Terra, entendeu? Que Francisco de Assis, recebeu todos eles. Entendeu? Judas, Tomé, tudo mais. E um leproso, com doenças assim. Inclusive, quando ele pegou Pedro, ele não queria atender Pedro devido à ignorância. Aí, gente, por que eu estou falando dos apóstolos? Eram pessoas comuns, imperfeitas, tanto quanto nós, ou até mais que nós, que em uma reencarnação ascenderam por causa da presença de Jesus. Ou seja, aí você vai querer achar um precedente para eles, né? A gente está fazendo essa comparação, né, de Chico com Kardec, enfim, com João, que a gente fica querendo ligar, os apóstolos ascenderam em uma reencarnação de uma forma assim, eles aceleraram a evolução deles em várias reencarnações naquela, por causa da presença de Jesus. Quem eram eles antes de Jesus? Uma pessoa comum, como qualquer um de nós. Não tinha nome, que não tinha importância. Devedores, criminosos.
tanto quanto nós, e ascenderam. Então não tem, ou seja, eles não tinham lastro espiritual, entende? Para você ligar, não, então porque Paulo era, sei lá, alguma personalidade lá da antiguidade. Não dá para falar isso, é difícil falar isso, né? Isso é importante, não desmerecendo quem gosta de fazer isso, mas o importante não é saber quem é quem deixou de ser quem. O importante é a obra. Inclusive, a fórmula que Kardec nos dá, a fórmula certeira para você se livrar da mistificação, da enganação, é você analisar não o nome que está se manifestando para você, analisar a mensagem em dois quesitos, pela forma e pelo fundo. Analisar o tipo de linguagem que ele usa. Se a linguagem condiz com a personalidade que ele diz ser. E o fundo, o que é o fundo? A intenção da mensagem. Qual é verdadeiramente a mensagem que ele está passando ali? Às vezes, pode ser uma mensagem com milhares de palavras bonitas, maravilhosas, mas que no fundo está instigando conflito, instigando discórdia. Então, qual é o cuidado? É esse, não é pensar no nome. Quem escreveu? Quem mandou? Não, é pegar a mensagem e analisar. Olha, a linguagem está batendo. Não está batendo. Qual é a mensagem no fundo dela? Ele está passando mensagem para evoluir, para nos ajudar a crescer, para instigar o perdão, o respeito, ou tem alguma mensagem velada, escondida? Essa é a forma para nos livrar da mistificação. Diga, para a gente encerrar, que a gente estourou aqui. Fala. Até mesmo lá no Evangelho está escrito, como a gente reconhece lá, que uma árvore não pode dar bons frutos. Exatamente. Está na Bíblia também. Exatamente. A árvore não pode dar bons frutos. É isso aí. Pessoal da internet, alguém quer fazer um último comentário antes da gente encerrar? Não, tranquilo? Tudo certo. Tudo tranquilo. Beleza. Então, assim, respeitando quem quer saber quem não é, eu acredito que Chico seja, mas assim, o que vem ao caso é a obra. O importante foi a obra que ele nos deixou, né? E que obra ele nos deixou, né? O próprio Elias, o próprio João, ou quem quer que fosse, é analisar a obra. O que isso trouxe para a humanidade, nos ajuda a crescer e se desenvolver. Olha a obra de Kardec, por exemplo. Ele também era um homem falho. Claro que era. Mas olha a obra. É isso que é importante, independente do homem, a obra. Eu preciso só falar uma última coisa, que a gente leu o trecho aqui, que Jesus fala, né? O Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Filho do Homem. Quando essa expressão de Jesus, ele se refere a Deus, né? Que ele é o Filho do Homem. O homem mais próximo de Deus. Então, ele traz Deus para perto do homem. Então, é por isso que ele fala, Filho do Homem. Ele se refere a Deus. Porque Jesus, gente, a mediunidade dele, ele fazia contato direto com Deus. O único médium de Deus na Terra foi Jesus. Que ele se conectava diretamente com o Pai, com o Criador. O único. Imagine. Você tem essa capacidade, né? Apesar que todos nós temos essa ligação com Deus, porque somos criaturas dele. Mas somos muito cegos e muito grosseiros ainda para entender Deus, se conectar tão intimamente com Deus como Jesus se conectava. Ok, pessoal? Vamos fazer o encerramento? Oi? Por isso que ele refere, né? Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Exatamente. Se eu só pegar Deus, já acabou demais. Aí, os materialistas podem pensar assim, mas quanta arrogância. Jesus era arrogante. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Quer dizer que ele se julgava superior? Não. Porque ele conseguia transmitir na intimidade, na essência,
a palavra de Deus. Porque o ensinamento dele, que é o evangelho, né? Evangelho significa boa nova, tá? As boas notícias, as novidades que vêm do alto. Então, ninguém vai ao Pai senão pelo evangelho, pelo ensinamento dele. É isso que ele quis dizer. Não era arrogância. As ideias que eles trazem é que nos ajudam. Porque é importante, vamos supor, ter uma dúvida, às vezes está com ele, o Senhor bem esclarece para nós. Outro já tem outra dúvida. E sobre essas dúvidas que nós temos um com o outro, nós vamos interagindo. E vamos crescendo, vamos evoluindo, né? Por isso que eu gosto dessa conversa, sabe? Eu gosto que as pessoas participem, porque um vai acrescentando no estudo e vai tirando dúvida e vai só melhorando, né? Só aumentando. Agora a gente precisa encerrar, seu Lu. Senão a gente estoura muito tempo aqui. Então, eu vou convidar vocês a se concentrarem novamente. Vamos buscar aquela energia, aquela sintonia que a gente realizou no início do nosso estudo de hoje. Se você quiser e se sentir à vontade para isso, volte a fechar os seus olhos, volte a respirar profundamente, enche seu peito de ar e solte. Isso, inspire. Volte a irradiar novamente aquela luz que você irradiou com o combustível da gratidão. Agradeça. Gostaria particularmente de agradecer a cada um pela confiança, pela presença, por estar aqui comigo nessa noite abençoada. Gostaria de agradecer aos nossos amigos espirituais, nossos mentores que sempre nos acompanham e nos trazem as intuições necessárias para cada reflexão que é feita. Sejam elas em forma de perguntas ou em forma de respostas, estão nos auxiliando a entender cada vez mais o maravilhoso Evangelho, esse ensinamento do nosso Mestre Jesus. Cada um de vocês. Obrigado a Deus pela oportunidade. E assim, com a gratidão, vamos irradiando novamente aquela luz, nos envolvendo a nós mesmos, envolvendo o nosso corpo físico, envolvendo o nosso corpo físico e sentindo essa luz ao ambiente, retomando aquela linda corrente de luz. Nasce na essência lá no fundo, que é divina. Essa corrente linda de luz, conectados presencialmente, virtualmente e espiritualmente, formando essa corrente maravilhosa de luz. Nós usamos agora um poder de cada um de nós. Não tem a vontade. O coração emite a luz e através da vontade nós vamos levar essas luzes, essa corrente de luz para o alto, o firmamento, em direção aos nossos mentores e à espiritualidade superior, que é o exército de Cristo que nos rodeia, que nos ampara e nos vigia. Que eles possam receber essa corrente de luz, potencializando com o seu amor infinito, devolvendo para o planeta em forma de chuvas, que essas chuvas de luzes e bênçãos possam cair sobre o planeta, alcançando cada um dos nossos irmãos em humanidade, principalmente aqueles que neste momento estão passando por desafios gigantescos. Particularmente aos nossos irmãos vítimas do terremoto da Turquia. Quantos irmãos encarnaram em massa nesses dias?
as famílias que choram e sofrem pela despedida de seus entes queridos. Que essas luzes penetrem o coração de cada um deles, confortando e amparando tanto os nossos irmãos desencarnados, que podem estar perdidos, quanto os familiares que, pelo apego, saudade, sofrem. Que essas luzes derramem sobre aquela região onde está acontecendo a guerra, confortando aquelas famílias, aquelas pessoas envolvidas, vítimas, inclusive aquelas que estão em ação na guerra, para que seus corações comecem a abrir para Deus o perdão, para a compreensão ao próximo, o amor ao próximo. Que essas luzes atinjam todos que estão sofrendo pela maior pandemia que já atingiu o planeta, que é a pandemia da depressão. As doenças da mente, da alma. Que essas luzes atinjam os hospitais, os nossos irmãos com as doenças físicas. Enfim, cada um dos nossos irmãos em humanidade recebam essas luzes como bálsamo consolador das corações. Em especial, pedimos para essa nossa lista de oração, esses nomes, que a espiritualidade possa visitar cada um deles, levando luz, amparo, proteção, acolhimento e amor. David de Paula, Tony Alfredo Teixeira Mendes, Josefina Sanciarim, Sandra Maria, Jefferson Matheus Júnior, Sônia Regina dos Santos, Terezinha Rosa dos Santos, Generosa Barcelos, Maria Jaciara de Souza Lima, Eni Almeida Rodrigues, Noedes Lucas Alves de Freitas, Gilson de Souza Almeida Júnior, Pela Cristina Almeida Leal, o Matos, Bete de Souza Matos, Célia Araújo de Maria Duarte, Vicente Laura Facundo, Sara Rios, Renata Castanheira Mendes, Vilma Leandro Santos, Ítalo Luiz Leandro Brandão, Luiz Otávio Leandro Brandão, El Abraão Xerife, Odete Leal, Rony Araújo Costa, Jaime Reisen, Éder Nunes de Souza, Gina de Souza Costa Bexiga, Helena Fadini, Leide Maria da Silva Assunção, Pedro Barcelos Filho, Lígia de Souza Pinto Guimarães, Carmelitano Veríssimo dos Santos, Valdir Leandro dos Santos, Maria Estelina Faria Sá, os irmãos Divina Rita Mila, Douglas Oliveira Gonçalves, Edivaldo Rosa dos Santos, Ana Vitória Fragoso Caldeira, Vitor Rico, Luciana Correia, Laura Pérez dos Santos Jesus, Ângela Campos Cardoso, Carlos Alberto de Souza, Maria Rosa de Jesus, Joaquim Francisco Carvalho, Francisco Carvalho Neto, Edésio Martins, Carlos Alberto Alves Freitas, Francisco Rodrigues de Souza, Pedro Arthur Vitoriano Lima, Sandro Raimonde Costa, Agnaldo Veríssimo. Meu Deus, vossos desígnios são impenetráveis, e em vossa sabedoria acreditaste dever afligir todos esses nossos irmãos pela doença. Lançai-nos, vos suplicamos, olhar de compaixão sobre seus sofrimentos, e dignai-vos por-lhes um fim. Bons Espíritos, ministros do Poderoso, secundai nossos pedidos, nosso desejo de aliviá-los. Dirigi os nossos pensamentos para o mal dos seus corpos e consolaste a família. Dai-lhes a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dai-lhes a força de suportar as suas dores com resignação cristã, a fim de que não percam o fruto das suas provas por verdadeiro aprendizado. Que em seus corações brotem a esperança e a certeza de que isso também passará. Ou de outro, isso vai passar. Meu Senhor, que é sábio dos sábios, que és Pai de toda criança, sonha do mundo, que é a sol de amor que me conduz, esta vida em que me agasalho,
Enche os meus olhos de luz e as minhas. Dai-me força para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu dever. Compadeça-se nas bênçãos da compaixão e guarda. Sim, Senhor, é de paz, de amor sem fim, amado Mestre Jesus. Muito obrigado a cada um de vocês, que Jesus abençoe. Muito obrigado pela presença, por compartilharmos esses momentos aqui tão abençoados. E para quem quiser continuar, a gente vai fazer a leitura agora das psicografias. Uma boa noite para todos. Fiquem com Deus. Boa noite, Davaldete. Obrigado. Boa noite, Jesus te abençoe. Muito obrigado, viu? Oi. Tá bom. Quem vai fazer a psicografia primeiro? Deixa aqui, cara. Pode vir, gente. Lê a sua primeiro, depois eu vou. Primeiro ele lê a minha depois. Olha primeiro da crise. Não, pode ler o seu primeiro. Alexandre, quer falar? Oi, Alexandre. Seu microfone está desligado. Sim, é o seguinte, se tiver alguma psicografia aí, o nome de alguma pessoa que não esteja aí, é para olhar no caderno de oração, no caderno de psicografia. Entendeu? Ah, sim. Entendi. Entendeu? Porque, às vezes, a psicografia que vem é para a pessoa que está com o nome lá no caderno, que, tá com o telefone, que deixou o telefone. Ok. Boa noite, gente. Boa noite. As pedras no caminho podem bloquear a completa visão das escolhas existentes. Para seguires com segurança, olhai além e trabalheis no livramento do caminho. Pedra por pedra retirada só trará mais força para os passos certeiros que serão necessários. As pessoas que, porventura, se aproximarem podem lhe ajudar ou pura e simplesmente vos ignorar, mas só trarão dificuldades se vos permitir. As escolhas necessárias virão a seu tempo, assim que o caminho pela frente se fizer completo em vossa visão. Trareis, irmãos, vossas sabedorias até então adquiridas para escolher com paciência o melhor a se seguir. Entrareis em tempos onde os muros erguidos virão ao chão como um piscar de olhos, e então percebereis o quanto estavam limitados. Não esqueçam jamais que tudo o que é encontrado no caminho é necessário. Não existem provações sem objetivos, e estarão sendo provados sempre durante a encarnação deste mundo ainda tão atrasado. Sedes gratos pela oportunidade, pois se aqui estão, é porque aqui são necessários para o vosso adiantamento e também dos irmãos à sua volta. Não fujas das lições a serem aprendidas. Apenas as acolha com humildade, aprenda e siga. És todos importantes onde estão, e as estradas da vida lhes dirão até quando devem ficar. O infinito espera, e vossas trajetórias na evolução vos elevará até ele. Mas estejam certos, mas estejam atentos. O campo vibracional é de suma importância e deve ser cuidado. Orai e vigiai sempre. Com infinita sabedoria fomos criados, e é com infinita sabedoria que somos educados. Estejam certos disso. Amais e serão amados, ajudais e serão ajudados. Sacrificai vossas intempéries a serviço da vida que te espera, com tanta luz e acolhimento. Sigam e confiem, pois bem orientados sempre sereis. A luz do Senhor nos envolva em sua infinita sabedoria e misericórdia. Paz e luz sempre. Fazeis a caridade do entendimento das razões do outro.
Estais em julgamento como bem julgueis o irmão. Respeitar as diferenças é caridade para com o universo. Todos aqueles que se aproximam têm o direito de existir e de escolher como existir. É a lei do universo, que dá-se o direito ao livre-arbítrio. Estareis em pleno débito com a vida quando não viver este preceito em comunidade. Deixai seguir seu caminho aqueles que assim o desejarem. Com amor e transparência, acolha aos que querem ficar. Nenhum nem outro tem mais valor. Somos todos um, e assim nos fazemos pares entre nós. Todos na mesma semeadura que tanto fortalece o ciclo da vida. Estareis presentes na vida dos irmãos que se foram em breve. Aqueles que se destinam a se encontrarem, assim o fazem mais cedo ou mais tarde, nessa ou em outra vida. Mas tendes a certeza de que o encontro só acontecerá quando ambas as partes estiverem prontas. Disso não tenhas dúvidas. Fé e confiança na providência da vida, é brando consolo para os que sofrem com as despedidas. Estareis reconfortados conforme confias na sabedoria do universo e do seu Criador. A luz divina acolhe sempre aquele que escolhe ser acolhido. Confiança nos traços do destino que, embora emaranhados a traços de outrem, sempre se enlaçam na evolução espiritual. Forte e sublime graça divina, estareis sempre acompanhados de amigos que levarão até suas proximidades. Mas vejam bem, os passos são de cada um. A responsabilidade pela escalada é de quem decide seguir em frente. Estejam certos da força que está presente dentro de si. Com muito amor e confiança na vossa busca pela luz divina, me despeço deixando convosco todo o conforto e esperança de dias de sublime alegria. Eu tenho uma mensagem... Nenhum dos dois se identificou, né? Tá vendo o que a gente estava falando? Nem falou de um amigo, nem isso. Essa aqui eu psicografei em casa mais cedo no meu evangelho. Mas eu acho que é uma mensagem que é muito, muito rica para todos. A certeza de cada passo está na luz que irradia do Espírito. Fores feitos imagem e semelhança do vosso Criador. Portanto, sua luz está presente em cada um de nós. Sua sabedoria está presente nessa luz. Basta acessá-la. Somos amigos que algumas vezes facilitamos esse acesso, mas sedes confiantes do quanto vossa sabedoria e maturidade vem dessa luz. Homens incrédulos, por assim dizer, a humanidade, bloqueiam essa luz, renunciando assim à sabedoria disponível a todos os seres pensantes. Mergulhai, ó raça imatura, dentro de si e agradecei o quão abençoados somos todos. A incredulidade nada mais é do que a renúncia de ser quem realmente é, criação de um ser infinitamente sábio, que representa toda a sabedoria do universo. Tendes a certeza de que toda essa sabedoria está à vossa disposição. Basta aceitá-la como realmente é. Acontece que, por ainda serem tão imaturos, a recusai por ser exclusivamente de cunho energético e abstrato. Estejam certos do que importa na vida, tudo o que nos edifica e frequentemente não podemos tocar. O crescimento em moralidade é o objetivo principal em qualquer circunstância. A estagnação será sempre um sinal de alerta. Provas difíceis edificam a sabedoria, não reclamais, pois são bênção de oportunidade divina, a qual vossa luz divina busca. Repilais aqueles que vos fazem duvidar dessa luz, ou de vossa sabedoria. Repilais o que vos fazem pensar na matéria acima do aperfeiçoamento moral. A caridade para convosco é respeitar vossa caminhada moral em qualquer circunstância, estejam certos disso. Lembre-se que nada presente e pertencente ao mundo material é vosso. Use e desfrute o necessário e não mais. Quando a ética e a moral forem postas de lado pelo cuidado e investimento no material, sabeis que estarão seguindo pelos caminhos tortuosos da materialidade. Perderão tempo ao se perderem ciclos de repetições de circunstâncias até entender a verdadeira finalidade da vida, o aperfeiçoamento moral. Escolhas a porta estreita, que será cheia de provações,
Mas o mais importante vos dará as oportunidades certeiras de crescimento moral. Siga com a certeza de vossas ações guiadas pela luz divina presente dentro de vós. Bênção de luz, sabedoria e força, edificante em vossa caminhada. Ô, Léo, porta estreita. Ai. Quem é o próximo? Toma, você tem? Marcelo? Vem cá, vem você primeiro. Boa noite a todos. Boa noite, mamãe. Boa noite, filhinho. Que Jesus abençoe e ampare a todos os irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Um dia de muita paz e dedicação de toda a equipe Laços Fraternos. Quero dizer-lhes que neste período de preparo para a celebração de uma festa tão popular, que os irmãos possam lembrar de Deus e dos ensinamentos que Ele deixou, através de seu amado Filho. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É de extrema importância que os irmãos possam não só festejar, mas também fazer a caridade, respeitando o seu semelhante e a si próprio. É uma festividade que envolve muitos adornos que nos tiram do foco do amor, compaixão e oração. Mas não se iludam, a vida é realmente curta, por isso é preciso fazer desse período um momento edificante para o seu ser espiritual e emocional. Não se entregue às paixões vis e às alegrias terrestres, pensando que nada lhe será cobrado. Estamos aqui, neste planeta, para cumprir nossas provas e expiações. Portanto, faça do tempo que tem o melhor momento para a caridade e a prática do amor. Somente assim realmente serão felizes. Que Deus os ampare hoje sempre, de um amigo que lhes quer bem, B. Bernardes. É o nosso amigo. Eu não sabe. É a segunda. Amados irmãos, que Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Quanta alegria ver a casa cheia de irmãos que estão à procura do conhecimento das palavras de Deus para se edificarem e evoluírem. Essa é a hora chegada. Essa é a oportunidade de evolução e mudança do nosso planeta azul. Façam o seu melhor. Doem-se de corpo e alma. Pratiquem a compaixão, a caridade. Auxiliem seus irmãos que necessitam de luz, amparando-os nos momentos difíceis, naqueles momentos em que parece faltar a fé. Sejam luz no caminho daqueles que lhes são valiosos, e assim conseguirão elevar a onda vibratória do nosso planeta. Os seres de luz que se prontificaram a nos ajudar já estão sendo preparados para a reencarnação. Alguns outros já se encontram aqui. Portanto, nós sentiremos sutis modificações nas maneiras de pensar e de agir de algumas pessoas. Não se assustem ou estranhem. Antes da calmaria sempre vem uma tormenta. A mudança assusta, mas é necessária e inevitável. Dessa forma, estejam preparados para o porvir. Como? Estudando, trabalhando e orando. Deus sempre nos ampara. Ele é justo e misericordioso. E dessa forma, nos cobra que sejamos assim com os nossos irmãos. Perdoar para ser perdoado, amar para ser amado. Caminhe na luz divina. Não se esqueçam de orar e vigiar, porque nesse período de edificação, muitos serão os ataques das sombras. Mas orem por seus irmãos, para que eles possam ver a verdade e se equilibrarem com o universo. Que Jesus esteja com todos vocês. Boa noite a todos. X. X, tá vendo? X. Lembrei do irmão X. Então, mas não é o irmão X. Não é, não.
Aí, se alguém quiser alguma mensagem, a gente fica à vontade. Dessas assim que não são específicas para alguém, né? A gente digita lá e manda. Obrigada. É o X da questão. É o X. Olá. Olá! Tudo bem com todos? Com você também? Sim. Figurinha. Quem quiser levar para casa, tem as mensagens e a Ana Beatriz. Eu não tô junto não, tá, gente? Eu sou da minha mãe. Ó, quando estudarem a temática da fixação mental, observarão a conexão medianímica à vida entre o ente emissor da onda e aquele o qual é o receptor da mesma. Ilustraremos este fenômeno com a figura do pêndulo esticado em que a base formada por objetos de mesma massa e diâmetro batem entre si, desenvolvendo movimento de distanciamento. Entretanto, com a força gerada pela gravidade e por outros fatores, temos o retorno novamente, o contato entre os objetos. Que negócio assim que não para de bater, fica ali, né? O pêndulo batendo. Este processo só vai se encerrar quando as partes emitirem forças diferentes, quando uma delas cessar ou quando ambas evitarem a emanação energética na mesma direção. Interessante. Desse modo, temos 1. Quando a fixação mental é bilateral. 2. Quando esta superfaz de modo unilateral. No primeiro caso, a atração é tão forte que o campo magnético mental de ambos os espíritos ficam em sintonia quase que constante, inclusive nos momentos de desdobramento. Trata-se de grave obsessão recíproca, em que a necessidade de evolução moral se perfaz como o único meio de desconexão entre as almas. Muitos siameses assim o são formados por conta desse fenômeno. Entretanto, quando temos a emanação energética apenas por parte de um dos lados, evidencia-se a necessidade de terapêutica a respeito dessas feridas emocionais, além de extensos tratamentos espirituais e necessidade de mudança de postura ante a mente desequilibrada. Ao revés, aquele que mesmo coagido não se deixa se influenciar pela corrente mental em questão, pouco receberá esta influência, de tal sorte que irmãos bem-aventurados o auxiliarão inclusive nesta blindagem. Estes processos são mais comuns do que imaginam. Observem seus pais, filhos, irmãos, tios, chefes, empregados, colegas de trabalho. Reduzam o desgaste energético do pêndulo da obsessão, com muito conhecimento e devotamento, porque o pêndulo do amor vibra mais alto e os conduz a movimentos harmônicos. Fiquem com Deus. José. Legal, né, Sam? Nunca tinha. Você viu que ele fala assim que esse processo só acaba quando um deles emitir forças diferentes direções, né? Aí a gente joga essa força para o perdão. Quando você usa o perdão, você está emanando uma força que vai para o alto, não para frente. Hoje Silas foi curto. Foi. E teremos agora novos baluartes para a mediunidade. Cursos, palestras, psicografias em boa quantidade. Dias e dias de intenso processo de aprendizagem para que compreendam melhor o universo da espiritual enfermagem. Fontes diversas emergem sobre a temática espírita. Entretanto, a fonte de Cristo ainda é a mais vívida. Aproveitem o espaço para banharem-se em fluidos tranquilizantes, até porque as moradas de alguns que aqui se encontram são aterrorizantes. Emergir das trevas é papel de valentes. Sucumbir ao ócio é missão dos decadentes. Sejais como a inflação de sua bela nação. Elevem-se sempre acima do previsto, tendo por base os exemplos de Cristo. Silas, o trovador. Cara, ele é demais, né?
Igual equação. Acima do previsto. Sempre acima do previsto. Levando sempre acima do previsto. Ai, ai. Então, Você vai ler as minhas aí? Pô, que Jesus abençoe. terminou o seu ainda? Terminou, acho que Eu vou fazer as da Cris, daqui a pouco a Alexandra vai fazer as dela. E Alexandra? Depois da Alexandre sou eu. Ah, tem a da B também. Bom, a Cris trouxe para nós, né, um desenho não tão rudimentar. Ó. Fera. É, tá melhorando. Vou mostrar para o pessoal da internet. Aqui, ó. E uma mensagem. Os caminhos de Jesus a Deus pertence. Seu Filho, na sua magnitude, leva-nos para os caminhos que temos que passar e viver, aprender, amar, perdoar, salvar e curar. Mas tudo isso tem que ser de dentro para fora. A grande reforma íntima, não damos conta. Que é a grande reforma íntima. É, porque não tem esse que é, não, né? Então, mas tudo isso tem que ser de dentro para fora, que é a grande reforma íntima. Não damos conta nem de nós mesmos e queremos cuidar do outro. Tipo, esse desenho é a pessoa que te trouxe a mensagem? É uma mulher com uma roupa azul. Outro desenho, isso é uma flor? Uma flor murcha, por isso que tá preta, né? Ah, vou mostrar para o pessoal aqui. A morte é uma passagem que todos irão fazer. E o que fica são as rusgas e sociedades, é isso? Ah, o que fica são as rusgas e saudades, que são necessárias ao trabalho do Senhor Jesus. E se feito o trabalho do perdão, ficaria só saudade de coisas boas. E se feito o trabalho do perdão, ficaria só saudade de coisas boas vividas e todas as rusgas seriam apagadas. Tem mais aqui no caderno. Tristeza é uma reflexão de momentos de saber até onde fomos e aprender o que não devemos mais fazer. O sentimento da tristeza, gente, ele existe para que a gente possa fazer uma reflexão. Nós não sobreviveríamos se não existisse a tristeza. Então, a tristeza é feita para que a gente possa refletir sobre o que não está legal, para que a gente mude, melhore, para que não se entristeça de novo. Depois tem um outro aqui, um curtinho. Um ser morre para poder... Eu não estou entendendo. Me ajuda aqui. Ajuda eu. O ser morre para poder... Pode deixar. O ser morre para poder... Podermos ver o quanto o nosso presente é importante. Olhe ao seu redor. Um ser morre para podermos ver o quanto o nosso presente é importante. Olhe ao seu redor. É isso. Quer fazer o seu, Alexandra? Agora que eu consegui soltar aqui o som. Hoje eu tô febril, e na hora que começou, parece que veio para mim sim. Só vai desenhar hoje. Aí eu fiz um desenho.
Dá para ver? Deu sim, deu para ver bem, Alexandre. Lindo, lindo. E aí, menino aqui em volta de mim, eu comecei atrasado, então eu não tinha nada, não tinha nem como fazer. Aí, eu coloquei só uma mensagem que eu li hoje do Chico. Por maior que seja a prova, não te afaste de Deus. Pode a estrada ser fria, no entanto, Deus te aquece. Sentes que há sombra em torno, Deus, porém, te ilumina. Se te notas sem força, eis que Deus te sustenta. Nos piores conflitos, Deus te faz descanso. Não desista do bem, Deus nunca te faltará. Chico Xavier. Eu nem sei como é que eu consegui desenhar, Wellington. O Otávio ficou o tempo todo aqui em cima de mim, aqui, mas eu ainda consegui desenhar. Tá bom. Muito bom, lindo, obrigada. Alexandre. Tá, Ela obrigada. está com febre. Ela está lá com febre, está desenhando, está trabalhando, estudando. Obrigado, Alexandre. Nada. Trabalho. Obrigada. Pessoal, então é isso. Eu agradeço muito a presença de vocês hoje aqui. Foi muito bom. Ah, tem o da B. Espera aí, tem o da B, linda. Espera aí. A B fez um desenho, ó. Um coração. Isso aqui é luva, porque não deu para aparecer. O que é? Isso aqui é umas nuvens. Nuvens. Tem um joinha aqui. Aqui um joinha. Tem um joinha de lápis, tá fraquinho, tá, gente? Tem... Ó, mostra pra internet aqui, ó. Ó, o coração da B, ó. E tem... Ela também tá trabalhando, gente. Você tem que entender que ela tá trabalhando. Tem um coração com uma flecha. Um coração com a flecha em cima. Muito bem. Parabéns. Aí tem um negocinho aqui atrás que eu escrevi. Ela também escreveu. O que você escreveu? Eu sempre escrevo. Você escreve. Então vai, conta para todo mundo. O coração é um objeto que a gente tem para ter amor. Que lindo! Parabéns! É a fotografia mais linda da noite. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Que Jesus abençoe cada um de vocês.